Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 104. A Espada Simbólica. 104. A Espada Simbólica. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, Mateus, capítulo 10, versículo 34. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse já és, e em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior, pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos, vive a Terra sob esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o Príncipe da Paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando, ao mesmo tempo, o sustentáculo da paz, sublime para todos os homens bons e sinceros. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948.
Querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo a este nosso estudo. Agora, com o título da lição, A Espada Simbólica. E para este título, Emmanuel utilizou esta passagem evangélica que quando Jesus disse: "Não cuideis que vim trazer a paz à terra." Não vim trazer a paz, mas a espada. E foi anotada pelo discípulo Mateus. Esta, sem dúvida, é uma grande frase que muito tem sido interpretada de formas diferentes pelas pessoas. Agora, ninguém melhor do que Emmanuel para nos dar a verdadeira interpretação desta frase. E ele inicia dizendo que inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Emmanuel está dizendo que esta frase realmente tem deixado os homens visceralmente viciados. Em outras palavras, muito intensamente viciados, porque eles, no passado, os homens do passado, sempre trouxeram esta frase como uma incongruência com aquilo que Jesus fez, como passou na Terra. E essa incongruência, essa falta de encaixe no seu andar, no seu falar, na sua vivência, é que o povo ficou visceralmente viciado, não percebendo a verdadeira simbologia desta frase. Nesta outra parte, ele diz que, na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Ele nos informa aqui que, na expressão comum, ter a paz significa que a pessoa está atingindo garantias exteriores. Isto é, não seria para o seu próprio íntimo, seria garantias exteriores, como, por exemplo, não ter a guerra. Isto seria para o homem na expressão comum. E ele ficaria em paz ali, sem fazer nada, dentro das quais possa o corpo vegetar, sem cuidados. E ainda rodeado o homem de servidores, e vivendo na ociosidade, e se ausentando de todos os movimentos da vida. Esta questão é muito importante porque muitas vezes trazemos este conceito do passado. É claro que nós não queremos guerras. Ninguém tem realmente esse desejo de guerras. Mas, quando ele fala na paz e a espada, ele está falando numa melhora pessoal de cada um de nós. Por isso que ele diz, Jesus não poderia endossar tranquilidade desse Jaez,
Claro, Jesus não poderia endossar nesta forma de interpretar. E, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Neste parágrafo, ele diz que Jesus não poderia endossar, ou seja, confirmar, aceitar a tranquilidade desse jaez, que significa desta natureza. Não poderia de forma nenhuma. Está em contraposição ao falso princípio estabelecido do mundo, que ele trouxe consigo a luta regeneradora. Mas essa luta não é uma luta contra o outro. É a espada simbólica do conhecimento interior, pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha de aperfeiçoamento em si mesmo. A batalha é em si mesmo, de nós, cada um de nós, melhorarmos o nosso interior, o nosso modo de pensar, falar e fazer. Por isso que o Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Ele diz, esta redenção é a nossa melhora. E por isso que ele diz que veio instalar o combate da redenção. Nesta outra parte, ele diz, desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano, e ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Ele está informando ou lembrando a nós do seu ensinamento primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, e ao próximo como a si mesmo. Uma vez ele colocado esse ensinamento, já deveríamos ter entendido muitas coisas do Evangelho. E essa batalha que ele formou sem sangue é destinada à iluminação do caminho humano. A iluminação do caminho humano é quando nós estudamos, quando nós refletimos, quando nós estamos praticando o Evangelho de Jesus. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar esse testemunho, porque aquilo que ele passou, ele deu realmente o seu testemunho naquele momento de sofrimento. Foi um sofrimento enorme, sem sombra de dúvida. Agora, nós temos os nossos sofrimentos no dia a dia, muito menores, é claro, mas temos os nossos sofrimentos. Ele diz que há quase 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Esta colocação é muito importante, porque ele está dizendo que já tem quase 20 séculos. Isso foi escrito há muitos anos, portanto, nós já temos 20 séculos. Já temos este conhecimento. E por que não aplicamos? E por isso que ele diz que ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Estranhos porque a pessoa acha aquilo totalmente estranho e não quer nem refletir sobre aquilo.
E diz ainda, buscar a mentirosa paz na ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o Príncipe da Paz. É uma colocação que Emmanuel faz que, se nós buscarmos a mentirosa paz da ociosidade, que muitas pessoas entendem dessa forma, de ficar totalmente ocioso, como se fosse a paz, ele está afirmando que é desviar-se da luz. Nós estamos, nesse caso, fugindo à vida e precipitando a morte. E ele endossa dizendo isso, no entanto, Jesus é chamado o Príncipe da Paz. Continua dizendo que, sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. Emmanuel está nos repassando que na verdade, Cristo trouxe esta espada renovadora da guerra contra o mal. Veja que não é uma luta armada, e sim uma luta dentro de si mesmo, uma guerra contra o mal que está em cada um de nós. Eu não vou guerrear com o outro, eu vou guerrear comigo mesmo. Então, ele diz, constituindo em si mesmo divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Ele está informando que Jesus constitui, portanto, essa repouso aos corações que estão unidos ao seu amor. E essas pessoas que estão unidas ao seu amor, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. E é realmente um grande fato, porque quando nós estamos estudando o seu Evangelho, estamos nos esforçando para sermos pessoas melhores. E quando nós passamos por algumas situações perigosas, difíceis aqui na Terra, nós encontramos nele essa serenidade inalterável, para que nós também assim possamos ser. Temos que aceitar as dificuldades de todas as ordens que aparecem em nossas vidas. É isso que Emmanuel está nos colocando. E na conclusão, ele diz, é que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Nessa conclusão, ele diz que Jesus começou o combate da salvação da humanidade. Mas como salvando a humanidade? Ele sendo esse sustentáculo de paz, de exemplo para todos os homens bons e sinceros. É importante que nós enxerguemos esta visão que Emmanuel está nos trazendo. Desta forma, que possamos cada vez mais nos melhorarmos interiormente, nos nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossos atos. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.